a gente tem mais um texto aqui e ele pede o seguinte: considere o trecho do terceiro parágrafo do texto. Pois aquela criancinha, longe de ser um estranho, é um menino seu que lhe é devolvido. Então, olha só, algo é devolvido. Ah, rapaz, eu pedi emprestado e isso foi devolvido a você. Vai ficar entre aspas? Não. Porque está no seu sentido natural, né? A devolução de alguma coisa, beleza? Ok, então eu pedi emprestado uma coisa e devolvi. Então não tem essa necessidade de colocar aspas aí, porque é o sentido natural da palavra, tá legal? Show de bola! É correto afirmar que o emprego das aspas nesse trecho, então esse emprego marca o quê? Vamos voltar aqui agora, é importante entendermos o contexto, tá? E então, um belo dia, sem que lhe fosse imposta nenhuma das agonias da gestação ou do parto, o doutor lhe põe nos braços um menino, completamente grátis. Nisso é que está a maravilha. Sem dores, sem choros, aquela criancinha da qual você morria de saudades, símbolo ou penhor da mocidade perdida. Pois aquela criancinha, longe de ser um estranho, é um menino seu que lhe é devolvido. E o espantoso é que todos lhe reconhecem o seu direito de o amar com extravagância. Ao contrário, causaria escândalo e decepção se você não o acolhesse imediatamente com todo aquele amor recalcado que há anos se acumulava, desdenhado no seu coração. A gente não tem uma abertura maior, para a gente não ter que ler o texto inteiro, mas aqui a ideia é que o médico, ele devolveu a criança, estava com a mãe, e ele devolveu a criança para a mãe. Concorda comigo? Então, neste caso aqui, essa ideia da devolução não é de um simples objeto, mas ele passou novamente às mãos da mãe, né? Aos braços da mãe, aquela criança. Então, devolvido, veja só, não é como uma devolução de qualquer objeto, ok? Mas a mãe recebe nos braços novamente aquela criança. Então, ele que relativizou, ele quis chamar a atenção a mais desse vocábulo devolvido. A gente devolve um objeto, agora devolver uma criança, partindo do médico, devolvendo essa criança para a mãe, então ele quis chamar a atenção desse vocábulo, ok? A gente não tem ali o texto inteiro, eu acabei não colocando o texto inteiro, mas, por exemplo, poderia ser a criança estaria, vamos supor, né? A criança tinha passado muito mal, e aí a mãe acaba recebendo de volta a criança, recebendo nos seus braços, então a criança foi devolvida, né? Então não é simplesmente um objeto, teve toda uma carga semântica por trás daquilo, beleza? Ou a criança ficou muito tempo na UTI e de repente ela está com a criança novamente nos braços, né? De novo nos braços, então a criança foi devolvida, beleza? Então esta a ideia, não é devolver um objeto, mas é a criança nos braços da mãe novamente, beleza? Por tudo isso, nós vamos observar o seguinte. Então, devolvido indica que a fala é de outro personagem? Não, né? Não é uma citação direta. Aponta para um vocábulo ainda desconhecido na língua? Não é o que nós chamamos de neologismo, né? Uma palavra nova, não é nada disso. Devolvido é uma palavra corriqueira, fora. Relativiza o significado da palavra, importante, tá? Então, quando você tem um valor relativo da palavra, naquele contexto, por exemplo, aquela palavra, ela seria descabida, porque devolução é um objeto que você devolve, mas naquele contexto você coloca entre aspas para chamar a atenção, ok? Então, neste caso, relativizou o sentido. Cabe sim, legal. Letra D. Marca a transcrição de parte de outro texto, que seria a citação direta. Fora também. Enfatiza o sentido literal do vocábulo na frase. É justamente para mostrar que não é o sentido literal, né? Não é uma devolução de um objeto qualquer, mas a criança de novo nos braços da mãe, beleza? Então não é para reforçar o sentido literal de vocábulo na frase. Mesmo porque, para reforçar o sentido literal de um vocábulo na frase, a gente não vai empregar aspas. E quando você insere aspas, você tira o sentido literal daquele vocábulo, ok? Não é que você tira, mas você não dá mais ênfase ao sentido literal, mas um outro sentido, ok? Como uma ironia e assim por diante, ou até mesmo a linguagem figurada, ok? Por isso, a gente nota que a alternativa C é a melhor resposta.